Boa tarde, vou apresentar agora o relatório prévio procedimento cirúrgico, exodontia dos elementos 28 e 48, que será feita por mim, Isadora Sanches Cunha, e minha dupla Giovana Alice Andrade dos Santos. Avaliação pré-operatória. Paciente do sexo masculino, 23 anos, normo sistêmico, com queixa principal, quero tirar os sisos. Na história médica não apresenta nada digno de nota. História familiar. Avô com câncer de estômago. História odontológica fez exodontia e restauração. E antes do procedimento cirúrgico, vamos aferir a pressão arterial do paciente. Medicação pré-operatória. Passamos a dipirona, de 1 grama, um comprimido 1 hora antes do procedimento cirúrgico, e a dexametasona, 4 mg, 2 comprimidos. Tomar os 2 comprimidos 1 hora antes do procedimento cirúrgico. Aqui um exemplo de montagem de mesa. E aqui são os dentes a serem removidos, o dente 48 e o 28. Os dois se apresentam erupcionados na cavidade bucal. Na classificação de Miller-Winter, o dente 48 e o 28 se encontram vertical, e na classificação de Pell e Gregory, o dente 48, classe A1. Técnica anestésica. No dente 28, será feito o bloqueio do nervo alveolar superior posterior e o bloqueio do nervo palatino maior, como mostram nas imagens 1 e 2. E o dente 48 será feito o bloqueio do nervo alveolar inferior, bucal e lingual, como mostra na imagem 3 e 4, em uma punção só, pegando os 3 nervos. Técnica cirúrgica. Tanto no dente 28 quanto no dente 48, será realizada a técnica fechada, pois ambos os dentes se encontram erupcionados na cavidade bucal. Iniciamos com uma incisão sulcular e depois descolamento com molde. Descolo também as papilas mesial do dente 28 e a mesial do 48 para uma melhor adaptação da alavanca e assim evitar dilacerar o tecido. Em seguida, realizaremos a luxação com uma alavanca, como mostra na imagem 5, a forma de adaptação da alavanca. E, se necessário, o fórceps 18L poderá ser utilizado para a remoção do dente 28 e o fórceps 17 para a remoção do dente 48. Na imagem 8, temos uma imagem de como será a adaptação do fórceps em mandíbula, em dente inferior. Na imagem 6, um exemplo da forma da pegada do fórceps para dentes superiores. E na imagem 7, também outro exemplo da pegada do fórceps para dente inferior. A imagem 9 mostra como é a adaptação do fórceps em um dente superior. E é sempre importante adaptar bem o fórceps o mais apical possível e fazer movimentos para vestibular e para lingual, sempre fazendo mais para vestibular, evitando rotacionar o dente, pois esses dentes eles apresentam mais de uma raiz. Após a remoção do dente, vou estar lavando o alvéolo, irrigando bem com soro. Posso estar fazendo também a curetagem com a cureta de Lucas, para ver se não ficou nenhum resto de raiz. Em seguida, vou estar fazendo a sutura ponta em X, no local do alvéolo onde foi removidos os 2 dentes. Os cuidados pós-operatórios. A manobra inicial para controle de sangramento pós-operatório é a colocação de uma pequena gaze diretamente sobre a ferida. A gaze ela pode ser umedecida, de modo que o sangue não coagule na gaze e que desloque o coágulo quando a gaze for removida. A gaze ela deve ser posicionada de maneira que, quando o paciente morde, ela se encaixe no espaço previamente ocupado pela coroa do dente. A pressão gerada ao morder é transmitida pela gaze para o alvéolo. Essa pressão resulta em hemostasia. O paciente ele deve ser instruído a morder firmemente a gaze por no mínimo 30 minutos e não mastigar sobre ela. Deve-se evitar conversar por no mínimo 2 ou 3 horas. O paciente deve ser informado que é normal que haja no sítio recente da extração um ligeiro sangramento por mais de 24 horas após o procedimento da extração. E o paciente deve ser alertado para evitar coisas que possam agravar o sangramento, como fumar, cuspir. Nenhum exercício físico mais intenso deve ser realizado nas primeiras 12 a 24 horas após a extração. O paciente ele deve ingerir líquidos de modo adequado, em geral até 2 litros de água, e durante as primeiras 24 horas. A alimentação nas primeiras 12 horas ela deve ser pastosa e fria. O primeiro dia do pós-operatório.
compressas geladas sobre a área, ingestão de alimentos como sorvete ou comidas frias, líquidas e pastosas, evitar movimentos de sucção e fazer repouso. O segundo dia pós-operatório é ingestão de alimentos mornos, líquidos e pastosos, continuar em repouso. E o terceiro dia pós-operatório, ingestão de alimentos normais, só que ainda com compressas mornas. De medicação pós-operatória, passamos o analgésico, a dipirona de 1 grama, 12 comprimidos, tomar por via oral um comprimido de 8 em 8 horas durante 3 dias. E um anti-inflamatório, ibuprofeno, 600 mg, 9 comprimidos, tomar por via oral um comprimido de 8 em 8 horas durante 3 dias. E aqui a nossa referência, que é o livro de cirurgia oral e maxilofacial contemporânea. Esse é o nosso segundo paciente do dia e será realizada a exodontia do elemento 38. Avaliação pré-operatória. Paciente do sexo masculino, idade 23 anos, normosistêmico. Queixa principal, tirar os sisos. Paciente faz uso de Ritalina, não apresenta reação alérgica com anestesia local, nunca ocorreu intercorrências em tratamentos médicos e odontológicos e médicos anteriores. Tem alergia a camarão, história odontológica, exodontia. Aferir a pressão do paciente. Medicação pré-operatória. Iremos passar dipirona de 1 grama, 1 comprimido, que deverá ser tomado por via oral 1 hora antes do procedimento cirúrgico. E a dexametasona, 4 mg, 2 comprimidos, que também deverá ser tomado por via oral 1 hora antes do procedimento cirúrgico. Montagem da mesa. Essa é a nossa montagem da nossa mesa. A classificação de Middle-Winter do dente 38 é vertical e a classificação de Pell e Gregory é A1. Técnica anestésica utilizada é o bloqueio do NAI, do bucal e do lingual. Técnica cirúrgica. No dente 38 será utilizada a técnica cirúrgica fechada. Iniciamos com uma incisão sucular e descolamento com molde. Em seguida, realizaremos a luxação com uma alavanca. Se necessário, o fórceps 17 poderá ser utilizado para a remoção do dente. A irrigação com soro deverá ser abundante. Finaliza-se com sutura em X. Aqui, então, nas figuras, podemos ver a demonstração da irrigação do alvéolo com soro e a curetagem e, por fim, a sutura em X. Cuidados pós-operatório. A manobra inicial para o controle de sangramento no pós-operatório é a colocação de uma pequena gaze diretamente sobre a ferida. A gaze pode ser umedecida de modo que o sangue não coagule na gaze e que desloque o coágulo quando a gaze for removida. A gaze deve ser posicionada de maneira que, quando o paciente morde, ela se encaixa no espaço previamente ocupado pela coroa do dente. A pressão geral ao morder é transmitida pela gaze para o alvéolo. Essa pressão resulta em hemostasia. O paciente deve ser instruído a morder firmemente a gaze por no mínimo 30 minutos e não mastigar sobre ela. Deve-se evitar conversar por no mínimo 2 ou 3 horas. O paciente deve ser informado que é normal que haja no sítio recente da extração um ligeiro sangramento por mais de 24 horas após o procedimento da extração. O paciente deve ser alertado para evitar coisas que possam agravar o sangramento, como fumar, cuspir. Nem o exercício físico mais intenso deve ser realizado nas primeiras 12 a 24 horas após a extração. O paciente deve ingerir líquidos de modo adequado, em geral 2 litros, durante as primeiras 24 horas. A alimentação nas primeiras 12 horas deve ser pastosa e fria. Primeiro dia pós-operatório. Compressas geladas sobre a área, ingestão de alimentos como sorvetes ou comidas frias, líquidas e pastosas, evitar movimentos de sucção e fazer repouso. Segundo dia pós-operatório. Ingestão de alimentos mornos, líquidos e pastosos, continuar em repouso. Terceiro dia pós-operatório. Ingestão de alimentos normais, só que ainda com compressas mornas. Medicação pós-operatória. Mantemos a dipirona de 1 grama, 12 comprimidos, tomar por via oral um comprimido de 8 em 8 horas durante 3 dias. E um anti-inflamatório, iremos prescrever o ibuprofeno, 600 mg,
9 comprimidos, tomar por via oral um comprimido de 8 em 8 horas durante 3 dias. Essas são nossas referências.